Sejam todos bem-vindos ao canal Ciência da Religião e Teologia, um canal voltado ao mundo religioso. E no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade às lições referentes às lições da CPAD, né, Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Em especial, o que nós estamos tratando aqui são as lições de adulto, né, do quarto trimestre de 2024. Nós já gravamos, estamos indo na sequência, né? Gravamos a lição 8, da 6 a 8, né, que era no tempo, né? Cada semana é uma lição, então no tempo. E agora também estou gravando as que eu não gravei, né? Falando sobre as lições que eu não falei, né? As lições são voltadas para as promessas de Deus, na lição de adulto do quarto trimestre. E hoje nós já falamos também, na lição anterior, eu falei sobre a primeira lição, né, que é uma introdução às promessas de Deus, que foi a lição, inclusive tem essa temática, né, as promessas de Deus. Aí a lição 6 que eu já falei, a promessa de cura divina. A lição 7, a promessa de um novo coração. A lição 8, a promessa de paz. E hoje nós vamos falar sobre a segunda lição, até a gente emparelhar, né? Até a lição 6 faltam 4, né? 3, 4 e 5, faltam 3. A 6 já está gravada e a gente vai dar sequência também a nona até acabar o trimestre. Então hoje nós vamos falar sobre as promessas de Deus para Israel. Lembrando que eu não sigo o roteiro da lição, eu pego a temática e trabalho essa temática, né? Desenvolvo a temática, né? Preparo o estudo e desenvolvo a temática, claro, sem fugir muito do que a lição propôs, no entanto, com uma visão mais abrangente e trazendo também pensamentos, né? Ou mesmo citações de alguns teólogos de linha reformada, né? Sobre a temática. Então, hoje, as promessas de Deus para Israel, e começando, então nós vamos explorar exatamente isso, né? Explorar as promessas de Deus para Israel, e vamos destacar o significado, o que significa essas promessas, né? E qual o impacto ao longo da história, hoje ainda, né? Ao longo da história bíblica, e também com relação à teologia cristã. Essa temática, né, sobre as promessas de Deus para Israel, ela abrange vários temas, né, principais, como, por exemplo, a promessa de Deus fazer de Israel a promessa de uma grande nação, né, a bênção e proteção divina, né, a principal promessa, que é a promessa de um Messias, né, e a restauração futura de Israel, já que Israel ele rejeitou aquele que viria para ser o prometido desde Gênesis 3,15, né, e todo o seu desenvolvimento para a chegada de Jesus Cristo. Israel ele simplesmente não reconheceu Jesus como aquele Messias que havia sido prometido. Aqui nós temos alguns textos, né, como passagens chaves. Vamos explorar alguns, né, precisamente 3, que é algumas passagens chaves sobre essa temática. Gênesis 12, do 1 ao 3, Romanos 9, do 1 ao 11, do 1 ao 5, né? Isaías, capítulo 11, do 1 ao 12, Jeremias 31, do 31 ao 34. Essas são passagens que eu considero passagens-chave sobre essa temática. No entanto, a gente não vai aprofundar, porque só cada um desses textos aqui daria um vídeo de 45 minutos, explorando parte por parte, desenvolvendo a partir de uma exposição bíblica de forma expositiva, né? Então vamos entender. Quando nós vamos para o entendimento da doutrina, a primeira coisa, a primeira afirmação que nós podemos fazer é que Deus ele prometeu que faria de Abraão uma grande nação, né? E que a partir de Abraão todas as famílias da terra, né, seriam abençoadas por meio dele, né? Ali começa-se a constituir um povo, né? Aí vem os patriarcas, né? Depois dando sequência até a entrada em Canaã, os juízes, os reis, né? Até a chegada de Jesus, depois de um período interbíblico, né? Um silêncio ali por alguns anos, né?
até a chegada de Jesus e o início do Novo Testamento, né? Um período que chama período interbíblico, né? Período intertestamentário, de um testamento para o outro. Um segundo ponto ainda, né, inclui dentro dessas temáticas, dessas afirmações principais, né, essas promessas feitas a Israel incluem a terra de Canaã, né, uma descendência numerosa, né, e até, eu não tenho certeza, mas eu acredito que sim, 70 pessoas foram levadas a partir de Jacó para o Egito, né? E caso não esteja enganado, saiu 2 milhões. Então nós vemos aí essa promessa, o cumprimento dessa promessa, né? Constante, né? Um grande número, né? Dos descendentes da descendência a partir de Abraão, feita para o povo de Deus, né? E a vinda do Messias, né? Então nós podemos separar essas três grandes promessas, né? A terra de Canaã, uma descendência numerosa, né? E a vinda do Messias. Então vamos começar aqui com os textos bíblicos, explorar alguns textos bíblicos, né? A base bíblica, e vamos começar por Gênesis do capítulo 12, do 1 ao 3, que é a chamada de Abraão e a promessa de Deus, né? E a promessa que Deus fez. O Senhor disse assim a Abraão, depois vai passar a chamada a Abraão, passar a ser chamada a Abraão: saia da tua terra, da tua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então Deus chama Abraão, né? Deus fala com Abraão e diz que ele deve sair ali de perto dos seus, né? E ir para um local do qual ele designaria, né? E com isso Deus faria dele uma grande nação, né? Ele seria abençoado e aqueles que viessem contra ele seria... O texto diz assim, o versículo 2: fazei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Então, uma grande nação, seu nome seria grande, e o final do versículo 2 diz: seja uma bênção. E aqui nós temos a maldição, a bênção e maldição, né? As bênçãos e maldição desse chamado. Abençoarei aqueles que o abençoarem. Então, veja, quem abençoasse Abraão seria abençoado, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. E aí vem aqui a promessa, a expansão dessa promessa. E você serão benditas, em você serão benditas todas as famílias da terra. Todos seriam abençoados a partir de Abraão. Lembrando que a partir de Abraão em diante tem a fundamentação de as três maiores religiões monoteístas do mundo, que é o judaísmo, né, o cristianismo e o islamismo, né, isso em sequência cronológica, né? Primeiro o judaísmo, depois o cristianismo a partir de Jesus, e a partir de Muhammad ou Maomé, né, nós temos o islamismo, né? No texto de Romanos, do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 9, do 1 ao 5, Paulo fala da posição de Israel no plano de salvação. Ele diz assim, o versículo 1: digo a verdade em Cristo, não minto, e a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Sinto grande tristeza e tenho uma incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne, né? Aí ele diz assim: são israelitas, a eles pertence a adoção, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas, né? Deles são os patriarcas, e também deles descendem o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para sempre. Amém. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo abordando a posição de Israel, né, no plano da salvação e tudo que eles receberam de Deus, né, nesse plano, né, foram adotados como povo, viram a glória de Deus, as alianças, né? Deus firmou alianças, promulgou a lei para eles, a forma de culto que agradava a Deus, as promessas deles são
os patriarcas vieram deles, né? O próprio Cristo, né? Então você vê como foi um povo que foi privilegiado por Deus para, a partir da bênção de Abraão, alcançar toda a humanidade, né? A partir de Abraão todos seriam abençoados. Em Isaías, no capítulo 11, versículo do 1 ao 12, nós vemos a promessa de restauração, né? E paz futura para Israel, né? O texto diz assim: o tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria e do entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor, não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Castigará a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. O cinto dele será a justiça e a verdade será a faixa na cintura. O lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto do cabrito, o bezerro, o leão novo e o novilho gordo andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão, e o leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da cobra, e o já desmamado meterá a mão no ninho da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E aí nós vemos a glória de Israel, né? A partir do versículo 10. Naqueles dias a rei Jessé estará posta por estandarte dos povos, as nações recorrerão a ele e a glória será a sua morada. Naquele dia o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o resto do seu povo, que foi deixado na Síria, no Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Siná, de Amate e das terras do mar. Então, recomendo que vocês estudem esses textos, né, de forma, cada um no seu contexto, e veja bons comentários, né, use o comentário do Champlin, o da Cultura Cristã, o vermelhinho, né, com William Hendricks e outros autores, o próprio comentário do Hernandes, né, eu acredito que ele tem o de Isaías, não sei ainda, e outros comentários aí bons, né, tem um da Central Gospel muito bom, que eu uso muito, né, em 2 volumes, você vai conseguir se aprofundar, né, nesse texto, né, nos textos que eu citei aqui, e ver o seu contexto e aplicar as promessas feitas a Israel. Alguns erros, né, com relação a essa temática muitas vezes interpretar as promessas de forma exclusivamente literal, isso muitas vezes sem considerar o cumprimento que em Cristo, né, o cumprimento espiritual em Cristo, né, até mesmo porque os judeus ainda aguardam o Messias, né, e também os judeus não creem em Jesus, né, como seu Salvador, né, daí algumas promessas terem se cumprido no próprio Jesus, né. Um outro erro é negar a continuidade das promessas de Deus para Israel, né, mesmo que no Novo Testamento, né. Algumas pessoas dizem, não, olha, as promessas feitas a Israel, elas foram feitas à igreja, não a Israel. Aí tem essa igreja, Israel é para Israel, é para a igreja. Então, outro ponto é a negação, né, nesse dualismo. Dentro de alguns vamos trazer aqui o pensamento de alguns teólogos reformados, o que eles dizem com referência a essa temática. Um ponto interessante eu sempre gosto de partir dele, depois a gente, porque foi o sistematizador, né, da reforma protestante,
em sua obra As Institutas da Religião, uma obra em 4 volumes hoje, né? Ela está em 4 volumes, eu tenho a versão clássica, né? Que são As Institutas da Religião. João Calvino diz o seguinte: as promessas de Deus a Israel são irrevogáveis, né? E encontra seu cumprimento em Cristo. Martinho Lutero, ele diz assim: a fé de Abraão é um modelo para todos os crentes, sejam eles judeus e até mesmo gentio. Charles Rosler, né, que é um clássico, inclusive sua teologia sistemática é um domo, dá para ter sido dividido em 2 domos, né, porque fica difícil de ler por ser muito grossa. Diz assim: a igreja é o verdadeiro Israel de Deus, composta por todos que têm fé em Cristo. E o Hermann Bavinck, né, antes da gente finalizar com o Luiz Berkhoff, o Hermann Bavinck, do qual eu comprei uma teologia sistemática, que está para chegar, quando chegar eu vou mostrar aqui a vocês, ele diz o seguinte: as promessas de Deus a Israel são cumpridas na igreja, mas Israel ainda tem um papel no plano de Deus, como falei, né? Aquela compreensão, é a igreja de Israel. Então, até mesmo entre os teólogos de renome, né? Aqui eu só estou trazendo só os teólogos mesmo, reformados e de renome, né? Luiz Berkhoff também tem uma teologia sistemática muito boa. Ele aborda até o pensamento católico, é muito bom a teologia sistemática do Luiz Berkhoff, recomendo, e é baratinho, não é tão caro, não sei, deve estar uns R$100 hoje. Diz assim: a aliança de Deus com Abraão é a base de todas as promessas de redenção. Então, algumas citações. Diante disso, como nós poderíamos então trazer algumas aplicações para a nossa vida sobre essa temática e aprofundarmos também o tema, né? Quando nós vamos para o texto de Gênesis 1, do 1 ao 3, aqui o desafio é refletir exatamente sobre a chamada de Deus a Abraão e a sua obediência. Diante disso, fazer uma pergunta, né? Em qual tem sido o nosso comportamento diante do chamado de Deus, né? Qual tem sido o seu comportamento de obediência, como foi o caso de Abraão, né? Obedeceu a Deus e seguiu em frente, independente do que talvez ele deixou para trás, ele simplesmente ouviu a voz de Deus, obedeceu e seguiu, e se entregou, ele se colocou ali, né, subserviente ao que Deus queria fazer na vida dele. Será que eu temos feito a mesma coisa? Temos se colocado no lugar que Deus quer que nós estejamos, para que nós assim cumpramos a sua vontade e vivamos de acordo com aquilo que Ele quer para nossas vidas, de acordo com o seu plano em nossas vidas. Um outro ponto, aí no segundo ponto, que é o texto de Romanos capítulo 9, versículo 1 ao 5, aqui é um desafio que nós entender a tristeza de Paulo, né? Pelo estado espiritual de Israel, né? E a esperança de salvação, né? E aí, aqui, trazendo para... Então, o desafio aqui é que você procure entender, né, a tristeza de Paulo, né, nesse texto, nesses versículos, no capítulo 9 de Romanos. Leia ele todo, entenda a tristeza de Paulo, né, pelo estado espiritual de Israel, mesmo depois de Deus ter dado tudo, como nós vimos, a aliança, né, as alianças que Deus fez com o povo, né, Deus adotou o povo, e como nós lemos no texto. E aqui, né, tem um desafio também, né, em como, olhando para Paulo e fazendo uma comparação com hoje a contemporaneidade e a sociedade, como que você se sente em saber que muitos pecadores hoje caminham para o inferno, e você tem, né, uma forma de tirar essas pessoas, né, desse caminho através do ministério que Deus te deu, de levar a palavra do evangelho, o ir de Jesus, pregar o evangelho a toda criatura, né, para que as pessoas se voltem para Deus. Como você se sente diante disso? Faz pouco caso, não se importa? E o texto de Isaías, né, a última aplicação para a gente, para a conclusão, o texto de Isaías capítulo 11, versículo 1 ao 12, né, é meditar sobre a promessa de um reino de paz, né? Nós vimos até os animais convivendo ali, animais que seriam impossíveis, né? Até as crianças brincando com cobra. Então, assim, meditar sobre a promessa de um reino de paz, né? Sobre o governo do Messias, né? E aí vem a questão, né? Como você se considera, né? Você dentro do reino de Deus ou fora dele, né?
Existe algumas linhas de pensamento sobre o milênio. É literal, não é literal? Mas vamos dizer assim, hoje, dentro do reino de Deus, você faz parte do reino de Deus, né? Jesus reina hoje sobre os seus, né? Sobre aqueles que obedecem a sua palavra. Ele é o rei dos reis. E aí, como que você se considera? Você está dentro do reino de Deus? Você tem se comportado como um súdito do reino, né? Ou você está fora, né? Fora do reino de Deus, mesmo achando que está dentro, né? A parábola do joio e do trigo, né? Como que você se identifica, né? Qual tem sido o seu comportamento com relação a estar no reino de Deus ou mesmo a negligenciar o reino de Deus, né? Negligenciar o rei que é Jesus Cristo. Então, essas são algumas aplicações que nós podemos trazer para nossas vidas. E aí a gente conclui aqui com 3 pontos. Primeiro, né, para concluir, com relação às promessas de Deus a Israel, né, elas são fundamentais para que nós entendamos o plano de Deus de redenção, né? Essas promessas mostram a fidelidade de Deus, né? E aponta para um cumprimento em Cristo Jesus, né? Basta ver as profecias referentes a Cristo no Antigo Testamento, as profecias se cumprindo. O próprio Jesus, durante seu ministério, ele cita o acontecimento e cita o texto que falava sobre aquele acontecimento, né? Tem até uns vídeos que eu gravei só sobre as profecias aplicadas a Jesus. Tem uns vídeos aí em Mateus, na playlist de Mateus, dá uma olhada. E ainda dentro da conclusão, né, essas promessas elas trazem esperança tanto para Israel, né, apesar de Israel ter rejeitado o Messias, quanto também como para a igreja, as promessas referentes também que são direcionadas a igreja, né, ao corpo de Cristo. Então é isso, né? Chegamos ao final de mais uma temática, mais uma lição sobre as promessas de Deus. E desta feita nós abordamos as promessas de Deus com referência ao povo de Israel, né? As promessas voltadas a Israel. Recomendo que vocês vão aos textos lá e façam uma interpretação do texto, versículo por versículo, parte por parte, blocos dos versículos, né? Tem uma obra que eu recomendo muito, né, apesar de não estar aqui nas minhas mãos, mas eu tenho ela, a Bíblia em Esboço. Eu recomendo muito que você adquira essa do Hamilton, alguma coisa assim. Mas dá uma olhada nessa obra, ela é maravilhosa assim, para você entender os blocos de textos, né? Tem alguns textos que é meio complicado entender, nem eu entendo o que ele quis dizer. Mas, em sua maioria, é de grande valia essa obra. Eu considero na minha biblioteca uma das obras principais que eu tenho, né? Que é a Bíblia em Esboço. Recomendo muito que você adquira. Deve estar com uns cento e poucos reais, 150, 160 por aí. Mas se você pega uma promoção em algum lugar, você compra mais barato. Recomendo essa obra, deixo para vocês. Eu não estou usando ela aqui nesse texto, porque eu estou seguindo uma metodologia de um esboço de uma obra que eu tenho aqui, né? As 50 principais doutrinas da Bíblia. Então é isso. Se não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o teu like, aí que é importante, compartilha o vídeo e deixa o seu comentário. Espero que vocês tenham aprendido um pouco. Na próxima lição a gente vai, ainda falta a 3, a 4 e a 5, né? E aí a gente dá sequência também a 9, 10, 11, 12, caso não esteja enganado, são 13 lições, 13 ou 12 lições, dependendo da quantidade de domingo que tenha. Então é isso e até o próximo vídeo.